Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde, aqui na TV Evangelizar. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos, a partir de agora, juntos com nossos destaques do jornal de hoje. É o seguinte, nós temos como destaque aqui o levantamento feito pelos pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em números do CAGED. Esse levantamento aponta que mais de 200 mil brasileiros vivem em situação de rua nas cidades pelo país. Dessa população que todos os dias enfrenta a miséria, quase a metade está em cidades do estado de São Paulo, 7,7% a mais na comparação com os números de novembro. O feriado de Tiradentes nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal multou centenas de motoristas em ultrapassagens irregulares nas estradas do Paraná. Outra multa mais frequente foi por excesso de velocidade. 8.400 notificações. Teve motocicleta flagrada simplesmente voando a mais de 200 km por hora. A justa homenagem a uma mulher batalhadora que lutou sem descanso pelo país no campo da medicina. A médica Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, acaba de entrar para o livro dos heróis e heroínas da pátria. No programa de hoje, a gente mostra para você os gols da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um susto nas alturas, avião em chamas vistas, numa das asas após a decolagem na cidade de Columbus, nos Estados Unidos, é obrigado a retornar para pouso de emergência. E o flagrante inusitado nos Alpes da França. Um esquiador que se aventurava pela neve registrou um momento em que acabou despencando numa cratera que estava escondida ali na neve. Apesar do susto, o homem conseguiu sobreviver e está em recuperação. Fique ligadinho com a gente, essas e outras notícias agora no Pauta Aberta, que já começou. Um levantamento feito a partir dos números do CAGED, com análise de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, aponta: hoje são pelo menos 86 mil pessoas que vivem em situação de rua no estado de São Paulo. Os números impressionam. É tanta gente que essa população lotaria o estádio do Morumbi e outras 20 mil pessoas ainda ficariam para fora. O levantamento apresenta um aumento de 7,7% em comparação com os números fechados no mês de novembro. Em todo o país, a população que hoje vive em situação de rua também está crescendo. Hoje são 206 mil pessoas enfrentando a vida desse jeito, de acordo com o levantamento da UFMG. 42% desse público estão no estado de São Paulo. O mesmo levantamento indica que apenas a cidade de São Paulo, onde vive a maior população do país, está com 52 mil pessoas em situação de rua. O número de moradores de rua também cresce em cidades como São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco, Suzano e Barueri, na Grande São Paulo. Com a chegada do frio mais intenso na capital desde a última quinta-feira, a Prefeitura passou a disponibilizar vagas em abrigos para pernoite. Em alguns pontos, a ocupação chegou a 100% do total das vagas oferecidas. Sorte dos mais necessitados, que precisam passar as madrugadas geladas, protegidos do frio. Difícil realidade, no nosso Brasil aí, enfrentada principalmente vista muitas vezes nas maiores cidades do país. A Polícia Rodoviária Federal registrou 8.400 veículos acima da velocidade no feriado de Tiradentes, nas rodovias do estado do Paraná. Teve carro flagrado, teve veículo flagrado com praticamente o dobro da velocidade máxima permitida. Em 4 dias de operação, 333 motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas e 157 por dirigirem alcoolizados. Na BR-467, em Cascavel, uma motocicleta foi notificada a 205 km por hora. Em Medianeira, na BR-277, um carro foi flagrado a 198 km por hora. A velocidade máxima permitida para os trechos é de 110 km por hora. As irregularidades no trânsito também incluíram 323 autuações por falta do uso de cinto de segurança e 79 crianças sem o dispositivo de retenção, que é a cadeirinha ou bebê conforto.
Foram registrados, durante a Operação Tiradentes, 68 acidentes, com 53 feridos e 5 mortos. Na mesma operação, em 2022, foram 92 acidentes, com 81 feridos e 5 mortos. Para quem faz uso de remédios, o orçamento é pesado. O reajuste de 6%, que começou a valer agora no começo do mês de abril, pegou muita gente de surpresa. A variação tira o sono daqueles que precisam, né? E é uma variação que está ligada a vários fatores, como aumento dos custos de produção, a escassez de matéria-prima, a variação de câmbio e também a falta de regulação do mercado, né? Preços muito diferentes aí em diferentes setores. Os programas sociais são uma alternativa, também uma saída para quem tanto precisa de medicamentos. O aumento nos preços dos remédios afeta significativamente a população que necessita dos medicamentos, principalmente aqueles que sofrem de doenças crônicas e precisam de tratamento contínuo. É o orçamento, né, seu, que você deixa de conseguir outros bens por conta da medicação, né? Fica bem complicado. Para quem ganha o salário mínimo tá difícil, né? Quem não tem condições de pagar pelos remédios tem direito a recebê-los pelo SUS. Esse benefício faz parte da política de assistência farmacêutica do governo federal, que prevê o acesso aos produtos por meio das secretarias municipais e estaduais de saúde. No Brasil, mais de 30% da população utiliza os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem desde medicamentos da atenção básica, como medicamentos de uso diário, para doenças cardíacas, pressão alta, anticoncepcional, medicamentos para doenças muito mais complexas, tratamento de câncer, diversos medicamentos. Eles vão desde o básico até o alto custo. O seu Hélio vem buscar as medicações todo mês na farmácia do estado. Para ele, o programa do SUS é um alívio no bolso. Todos os dias ele toma 9 remédios. E se fosse para comprar, sairia mais de R$2.000 por mês. É um dinheiro a menos que nós não estamos gastando, desembolsando, né? Então vem muito ajudar, sim. Para ter acesso aos medicamentos gratuitos, é necessário apresentar a receita médica e os documentos pessoais. Os remédios são fornecidos de graça, desde que estejam disponíveis na rede de assistência farmacêutica do SUS. Mas como saber se o medicamento é ou não disponibilizado pelo SUS? Com o celular em mãos, você pode acessar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Nela contém todos os remédios disponíveis em todas as linhas de atenção e cuidados do SUS. A lista é extensa. São mais de 1.000 medicamentos disponibilizados. É muito simples de consultar. No site do Ministério da Saúde existe uma lista chamada Rename. A Rename é a lista que diz todos os medicamentos que são fornecidos pelo SUS. Outro programa que dá apoio à população que precisa de medicamentos é o Farmácia Popular. Esse programa disponibiliza uma série de medicamentos para as doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, colesterol, além de outros tratamentos específicos como contraceptivos e fraldas geriátricas, com até 90% de desconto. Então é um convênio que as farmácias privadas, as farmácias comerciais, elas têm com o governo, e que existe uma lista de medicamentos de uso contínuo. O paciente chega lá na farmácia com a receita do seu médico, pode ser um médico particular ou do SUS, e pode ter acesso a esse medicamento de forma gratuita ou com um belo desconto. O Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de casos de hemofilia, uma doença que atinge muito mais os homens. Os remédios são fornecidos aqui no país de graça, pelo SUS. Ainda bebê, José Carlos teve os primeiros sinais de que havia algo errado em seu organismo. E aí eu comecei a me machucar, e essas machucadoras elas começaram a gerar uma desconfiança de que não era normal. O diagnóstico veio logo em seguida e há 52 anos, José Carlos convive com a hemofilia. Tiveram outros casos de parentes também que tiveram problemas de sangramento e alguns chegaram até a óbito. Então, aí houve uma correlação de que poderia ser histórico.
Provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue, a hemofilia é considerada uma doença rara. O paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante perigo. A hemofilia aparece quase que exclusivamente em homens, apesar de ser uma doença transmitida pelo cromossomo X da mãe. Ou seja, as mulheres podem ser portadoras da condição, mas não costumam desenvolver a doença. Em cerca de 30% dos casos, o hemofílico não tem outro parente na família com a doença. Até 2021, o Ministério da Saúde tinha cadastrado 13.337 pacientes com hemofilia do tipo A ou B no Brasil. Segundo a Federação Mundial de Hemofilia, essa é a quarta maior população de pacientes com a condição no mundo. O remédio e todo o tratamento que o hemofílico precisa são fornecidos de graça pelo SUS. É o que garante qualidade de vida para o José Carlos. A gente não pode dizer que só a medicação é o tratamento, então a gente precisa de fisioterapeutas especializados, ortopedistas especializados, né? E outros profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar. Em Brasília, o Hemocentro é o responsável pelo tratamento de doenças hemorrágicas, como a hemofilia. A unidade atende 274 pacientes do Distrito Federal e do entorno. O diagnóstico é elaborado e o médico especialista, que é o hematologista, vai então fazer o cadastro desse paciente no Hemovida Web do Ministério da Saúde Coagulopatias e aí então os medicamentos necessários para o atendimento desse paciente serão encaminhados mediante esse cadastro para o nosso Hemocentro. Instituições sociais podem fazer o cadastramento no programa Nota Paraná para receber recursos do programa. Todos os meses, recursos vindos da devolução de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado de compras no comércio e de sorteios mensais, é devolvido aos contribuintes em forma de sorteios. Além dos cidadãos comuns, instituições sociais também podem ser beneficiadas. Olá, para você que acompanha a TV Evangelizar, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, atualmente 1.681 entidades sociais estão cadastradas no programa. Essas entidades, elas participam do sorteio de 10 prêmios de R$20 mil e 20 mil prêmios de R$100. E para participar, para fazer esse cadastro é muito simples. Basta que as instituições procurem as secretarias estaduais específicas de cada uma das 5 áreas de atuação do programa, que são elas: desenvolvimento social e família, saúde, cultura, esporte e também defesa animal. Os documentos, a lista de documentos necessários para fazer esse cadastro está disponível no site e no aplicativo do Nota Paraná. Depois de concluir o cadastro, a instituição ela deve providenciar então o lançamento das notas fiscais. E qualquer pessoa física pode lançar uma nota para a entidade. Então, como fazer essa doação? Bom, o cidadão, ele pode doar para a instituição de sua escolha, mas para isso é necessário que ele não tenha solicitado o próprio CPF na nota fiscal. Então, dessa forma, existem 3 maneiras de fazer a doação. Uma delas é acessando o site do Nota Paraná, clicando na aba Minhas Opções, escolhendo a entidade e digitando a chave de acesso. A outra opção é pelo aplicativo do Nota Paraná, que pode ser baixado no aparelho celular. É só clicar na opção Doações, buscar pela entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal. E a última forma de ajudar, a última maneira de fazer a doação é depositando a nota fiscal nas urnas que são disponibilizadas pelas entidades no comércio local. E nessa última opção são as próprias entidades que ficam responsáveis por coletar essas notas e fazer o cadastro, fazer o lançamento delas no sistema do Nota Paraná. Essa é uma maneira de cada cidadão ajudar com essas instituições que prestam atendimento nessas 5 áreas do programa. Como eu falei, desenvolvimento social e família, saúde, cultura, esporte e também defesa animal. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar.
Agora vamos falar de uma pessoa muito especial. A fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arnes, entrou para o livro dos heróis e heroínas da pátria. O nome da médica pediatra, sanitarista e humanista Zilda Arnes está incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. A lei, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 24, é uma homenagem e reconhecimento do trabalho de Zilda Arnes ao combate à desnutrição e na valorização do trabalho voluntário. Ao lado de Dom Geraldo Agnello, fundou a Pastoral da Criança. Zilda Arnes também elaborou um plano para reduzir a mortalidade infantil no Brasil. Por seu trabalho, foi por 3 vezes indicada ao Prêmio Nobel da Paz. As ações elaboradas por ela chegaram a 72% do território nacional. A médica também trabalhou com idosos ao fundar em 2004 a Pastoral da Pessoa Idosa e cuidou do controle de vacinas, prevenção de acidentes em casa e da saúde mental na terceira idade. Zilda Arnes morreu aos 75 anos em Porto Príncipe, capital do Haiti, em 2010. Após o terremoto, foi atingida pelos escombros no desabamento do teto de uma igreja onde fazia uma palestra. A gente lembra que a Associação Evangelizar é Preciso é parceira da Pastoral da Criança por meio do projeto Abracei, realizando atendimento a mais de 10 mil crianças todos os meses. Padre Reginaldo Manzotti foi nomeado embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa no ano de 2015. A gente muda de assunto, vamos falar sobre Dom Jaime Spengler. O Dom Jaime, arcebispo de Porto Alegre, foi eleito presidente da CNBB. Ele é natural de Gaspar, Santa Catarina, e comanda a arquidiocese da cidade de Porto Alegre desde 2013. Dom Jaime Spengler foi eleito nesta segunda-feira presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A eleição ocorreu durante a 60ª Assembleia Geral da instituição, que reúne bispos católicos de todo o país em Aparecida do Norte. Ele estará à frente da presidência da entidade entre os anos de 2023 e 2027. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o Greenpeace faz alerta. A China aprovou o aumento da capacidade de produção de energia elétrica a partir do carvão. Você vai ver também o acidente nos Alpes franceses. Um esquiador filmou a queda numa cratera e, por sorte, ele sobreviveu. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos de notícias internacionais agora. O Greenpeace afirmou nesta segunda-feira que a China aprovou, no primeiro trimestre do ano, um aumento das capacidades de produção de energia elétrica a partir do carvão, em detrimento de um dos objetivos aí importantes, de reduzir emissões procedentes dos combustíveis fósseis. Apesar da movimentação internacional pela redução das emissões procedentes de combustíveis fósseis, a China deu passos contrários recentemente. O Greenpeace lamentou nesta segunda-feira que Pequim aprovou no primeiro trimestre de 2023 um aumento de suas capacidades de produção de energia elétrica a partir do carvão. O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, responsáveis pelas mudanças climáticas. Isso significa que os compromissos do país nesta área são considerados essenciais para limitar o aumento das temperaturas mundiais. De acordo com o Greenpeace, no primeiro trimestre do ano, as autoridades chinesas aprovaram a construção de centrais de carvão com capacidades de pelo menos 20,45 gigawatts. O número representa mais do que o dobro dos 8,63 gigawatts registrados no mesmo período do ano passado e mais do que os 18,55 gigawatts aprovados para todo o ano de 2021. O aumento provoca temores de que a China recue em seus objetivos climáticos, atingir o pico de emissões de carbono entre 2026 e 2030 para alcançar a neutralidade de carbono até 2060. No ano passado, a nação asiática produziu quase 60% de sua energia elétrica a partir do carvão.
Ainda nesse tema que destaca os desafios do mundo, nas metas ambientais, olha só o que aconteceu hoje. Várias ruas em Berlim foram bloqueadas por ativistas do grupo chamado Let's Generation, significa última geração. O episódio é mais um entre uma série de protestos promovidos aí pelo grupo ambientalista. A meta desses manifestantes é pressionar o governo alemão a cumprir as ambiciosas metas climáticas no país. Ativistas ambientais do Letzte Generation, em português Última Geração, provocaram transtorno no trânsito de Berlim nesta segunda-feira. O grupo paralisou várias avenidas da capital alemã para pressionar o governo do chanceler Olaf Scholz sobre o cumprimento de metas climáticas. De coletes laranjas, os manifestantes sentaram com as calças e as mãos coladas no asfalto. A presidente do Partido Verde, Britta Hausmann, expressou dúvidas sobre o êxito das ações de bloqueio em Berlim, afirmando que a manifestação era improdutiva. Nos últimos meses, o grupo de ativistas realizou uma série de protestos, paralisando estradas importantes e jogando diferentes substâncias em pinturas e museus. As ações desencadearam centenas de processos judiciais por serem consideradas perturbações da ordem pública. O governo do chanceler Olaf Scholz tem metas climáticas ambiciosas, mas os ativistas duvidam da capacidade de cumprir os compromissos, como produzir 80% da eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030. Aqui no Brasil, a Copel entregou 94 toneladas de alimentos a instituições de educação e assistência social do estado do Paraná. Esse total doado é resultado da campanha realizada durante a pandemia de Covid-19. A campanha Fatura Solidária arrecadou 94 toneladas de alimentos, o suficiente para montar 4.700 cestas básicas, que foram entregues a 22 instituições educacionais e de assistência social no estado paranaense. A campanha funcionou de maneira simples. A Copel convidou os clientes a aderirem à fatura digital enviada por e-mail e ao débito automático. Em troca, até o final de 2022, a Copel depositou em um fundo o valor de R$ 2,00 a cada conversão da conta de luz em papel para a digital e de R$ 3,00 a cada cadastro de débito em conta. Os recursos arrecadados garantiram também, durante a pandemia, a compra de respiradores e ventiladores para o atendimento de pacientes de Covid-19 na rede pública de saúde. Vamos de futebol agora. 9 jogos movimentaram a segunda rodada do Brasileirão no fim de semana. Confira. Na abertura da rodada deu o Fluminense sobre o Furacão. Lima, depois da bola desviada, e Nino, nesta belíssima cabeçada, fecharam a conta para o tricolor carioca. Fluminense 2, Furacão 0. Em Cuiabá, Mateuzinho abriu o placar para os donos da casa. Thiago Borba empatou para o Bragantino. E foi só na Arena Pantanal. Cuiabá 1, Bragantino também 1. O São Paulo não tomou conhecimento do América no Morumbi. Depois do erro feio da defesa na saída de bola, acompanhe. Luciano chutou de longe e marcou 1-0. Caleri de cabeça fez este golaço. E aí, olha só, teve outro erro na saída de bola do América e Marcos Paulo não perdoou. São Paulo 3, América 0. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebeu o Grêmio. Bruno Rodrigues, aos 19 do segundo tempo, fez o único gol da partida. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Em Porto Alegre teve Inter e Flamengo. O Fla fez 1-0 neste gol de Gerson. Categoria, hein? Mas o Inter estava em casa e logo deixou tudo em ordem para os gaúchos. Maurício, quase do mesmo ponto da grande área, marcou 2 vezes e garantiu a virada. 2-1. Santos e Atlético Mineiro se enfrentaram na Vila Belmiro. Apesar das chances para os dois lados, ninguém tirou o 0 do placar. Vasco e Palmeiras fizeram um duelo no Maracanã. Pedro Raul de cabeça fez 1-0 Vasco. Depois, Gabriel Peck ampliou 2-0. Mas o Palmeiras, atual campeão brasileiro, decidiu reagir. Rafael Navarro e Arthur comandaram a boa reação da equipe paulista. Final, Vasco 2, Palmeiras também 2. Na Serrinha, o Corinthians saiu na frente contra o Goiás com Roger Guedes. Daí, Matheus Peixoto, o zagueirão Lucas Halter e Apodi garantiram a virada do Goiás. Final, Goiás 3, Corinthians 1. No Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Fortaleza. Mas a noite foi de festa do Leão na capital paranaense. Silvio Romero fez 1-0. E Iago Pikachu, 2 vezes, com 2 belos gols, garantiu a vitória
dos visitantes. Fortaleza 3, Coritiba 0. A rodada tem complemento hoje às 8 da noite em Salvador, com o jogo entre Bahia e Botafogo. Na tabela de classificação, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Vasco ocupam as 4 primeiras colocações. Santos, Bahia, Coritiba e América Mineiro são hoje os 4 clubes na zona de rebaixamento. Um susto nos céus dos Estados Unidos. A imagem do inesperado momento logo após a decolagem de uma aeronave na cidade de Columbus, no estado de Ohio, se espalhou rapidinho pelas redes sociais. Acompanhe. De repente, uma aeronave lá no alto em chamas. O voo 1958 da American Airlines, que decolou domingo cedo de Columbus, no estado de Ohio, com destino a Phoenix, no Arizona, assim que deixou a pista, teve uma das asas tomada pelo fogo. A cena foi registrada por quem estava lá embaixo e flagrou a situação. E também pelos passageiros dentro da aeronave. No comando do avião, apenas um desejo, o de retornar o mais rapidamente possível. Mayday, Mayday, pediam os pilotos. Tivemos uma colisão com um pássaro e falha no motor, afirmava por rádio a tripulação. Foram vistas pelo menos 7 rajadas de fogo no céu, enquanto a aeronave tentava manobrar para o retorno à pista do aeroporto. Logo em seguida, o Boeing 737 retornava para pouso em segurança no aeroporto de Columbus, de onde havia partido, na região centro-leste do país. De acordo com nota da Administração Federal de Aviação, que investiga o acidente, o pouso foi em segurança e ninguém ficou ferido. Outro susto, um esquiador francês filmou a própria queda num buraco aberto na neve, numa estação nos Alpes franceses. O homem estava esquiando nos Alpes franceses e registrava o momento com uma câmera presa ao capacete. Ele mesmo flagrou quando apareceu uma cratera na neve. O esquiador tentou fazer o desvio, mas não conseguiu. Durante a queda, ele só conseguiu parar porque o esqui travou numa pedra de gelo. É o momento em que a câmera que filmava para. O esquiador foi socorrido por colegas e passa bem. As imagens foram divulgadas também para dar um alerta aos esquiadores, que sempre estejam muito bem equipados. Momentos difíceis, em que perigo. Bom, criado em 2017, o Calangos do Sertão já conquistou vários prêmios nacionais e estrangeiros. Agora vai disputar no Rio de Janeiro o Campeonato Brasileiro de um esporte que exige não apenas resistência física, mas também a capacidade de se orientar em trilhas difíceis na cidade, no meio do mato, usando uma diversidade de conhecimentos. Uma bússola, um mapa e muita resistência física. Essa galera mostra que com esses 3 requisitos é possível enfrentar uma corrida no meio do mato sem se perder pelo caminho. Afinal, esse é o esporte de orientação. Essa é a equipe Calangos do Sertão, time aqui de Feira de Santana. O grupo foi fundado em 2017 na Escola Estadual Assis Chateaubriand. Afinal, orientação e educação tem tudo a ver. Trabalha com escala, trabalha com física, com matemática, com inglês, com geografia, tudo que você imaginar. Então, quem navega não pode só correr. Correr, você corre. Mas se você não souber ler esse mapa, entender a bússola, você não consegue. Com as provas disputadas ao ar livre, o objetivo do esporte é passar pelos pontos de controle no menor tempo possível, o que exige tomadas rápidas de decisão e uma boa leitura do mapa. Galera, além de toda a diversidade que o atleta encontra na hora da prova, tem uma que eu considero mais difícil, que são essas simbologias aqui. O atleta tem que saber todas elas para não ficar perdido na hora da prova. Mas você acha que isso é tudo? Aqui é apenas um resumo. Esse livrinho aqui com 30 páginas tem todas as simbologias. Você quer ser atleta de orientação? Eu acho bom voltar para aquela aula de geografia, viu? Você tem a largada, representada aqui pelo triângulo, e uma ordem numérica, onde os atletas precisam passar por todos esses pontos. Aquele atleta que conseguir fazer o percurso em menor tempo, ganha a competição. E aqui nós temos no mapa uma legenda que a gente chama de sinalética, que a gente também leva ela
aqui no braço para facilitar na hora do deslocamento, você não precisar toda hora abrir o mapa, onde ela vem a ordem aqui dos pontos na sequência que você tem que passar, o controle, que é a numeração do ponto de controle que a gente vai encontrar, e aqui vão ter todas aquelas simbologias de onde que aquele ponto vai estar localizado. A Calangos do Sertão conta com mais de 80 atletas filiados e vem crescendo no cenário do esporte. É a atual terceira no ranking Nordeste e já teve atletas ganhando torneios fora do país. No Sul-Americano, eu fui consagrada campeã na sprint na categoria D45 e nós temos atletas dentro do Calangos do Sertão que foi representando a seleção brasileira para a Estônia, que é a nossa atleta Lana. Nós tivemos Giovana e Guilherme que foram para o Mundial na Dinamarca e agora mais recentemente a gente teve uma equipe grande que nós fomos disputar o Sul-Americano no Paraguai e ali também na cidade de Foz do Iguaçu. Atletas que disputaram agora recente na França, nos Jogos Escolares, a nossa aluna Ana Beatriz. Agora essa turma se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 20 e 23 de abril, no Rio de Janeiro. Nós estamos levando cerca de 21 atletas das mais variadas categorias. Nós temos atletas desde o iniciante até as categorias de elite. E vamos tentar trazer um bom resultado para o nosso estado. Desafios e incríveis aventuras, né, que esses atletas enfrentam. Boa sorte ao time agora no grande desafio que terão. Pauta Aberta desta segunda está terminando. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde para você. A gente tem novo encontro marcado para amanhã à tarde, aqui no Pauta Aberta da TV Evangelizar. Tchau, tchau e até lá.